Tem certos quadros aqui do canal que são muito queridos pra mim e que eu sei que são queridos também pra quem me assiste, sei que são uma porta de entrada pra quem chega por aqui, porque é uma das minhas marcas, né, do que eu faço, do que eu gosto de fazer em termos de conteúdo, e o quadro Feito por Mulher é um desses, é um quadro em que eu tento sempre trazer uma autora favorita para vocês conhecerem essa favorita minha e falar da sua literatura de um modo geral, né, sempre apresentando vários livros dessa mesma escritora, e já tem vários episódios dessa série, eu acho que já são mais de 10, ou já estamos caminhando para isso, e nessa série, ao longo de vários anos, eu já tenho mostrado muitas das minhas autoras queridas, e eu acho que isso faz com que a gente busque mais saber sobre as produções dessas autoras e ler mais, que é a ideia final, né? Fazer com que a gente leia mais mulheres. Então, hoje eu venho para resolver um hiato que estava aqui no canal, acontecendo aqui no canal há um tempo, e venho trazer mais um episódio desse quadro que é tão importante para aquilo que eu gosto de produzir por aqui, e a gente vai conhecer, então, vai falar sobre a obra de uma escritora das mais importantes que a gente tem na atualidade no Brasil, que é a Natália Borges Polesso, com 4 livrinhos dela que são muito legais e eu tô louca para comentar com vocês. Então, vamos lá? Acho que quem tá aqui há algum tempo sabe que eu sou apaixonada por literatura brasileira contemporânea, é o nicho aqui das minhas estantes que tem mais livros, né? Inclusive, eu já apresentei vários vídeos aqui no quadro Estanteria mostrando esses livros e realmente é aquilo que mais me chama atenção, são os livros que mais me instigam e desde que eu comecei a ler os contemporâneos eu fiquei abismada, porque até então eu só conhecia clássicos, né? Quando eu entrei nessa seara da literatura brasileira contemporânea, eu fiquei apaixonada, e especialmente daquela que é feita por mulheres. Daí a ideia desse quadro também, de valorizar essa produção, porque vocês sabem que ainda hoje, em pleno século XXI, mulheres são menos lidas que homens por uma questão ideológica mesmo, por uma questão do imaginário popular que tem mais confiabilidade na obra produzida por homens. Então, esse quadro existe para fomentar essa leitura dessas mulheres incríveis que contam histórias maravilhosas. E eu já apresentei várias das minhas favoritas aqui, tem episódios sobre a Adriana Lisboa, tem episódios sobre outras escritoras que não são brasileiras também, tem episódios sobre Maria Valéria Rezende, enfim, para todos os gostos. E aí chegou a vez de eu falar de uma autora que eu amo de paixão, que é a Natália. Trouxe aqui 4 livros dela, embora ela tenha outras coisas publicadas em outras coletâneas, mas esses 4 aqui são só dela. E todos eles eu já li, e eu tava devendo fazer esse vídeo porque a Natália é uma das que eu mais gosto por todo o estilo que ela traz. Então, já eu vou começar a apresentar um pouco sobre o que eu acho da produção da Natália, desde a minha humilde perspectiva de leitora, e logo depois falar um pouquinho de cada um desses livros. Mas, antes de mais nada, se vocês estão chegando agora aqui no canal, sejam muito bem-vindas, muito obrigada pela companhia. Aproveitem para dar uma olhadinha no conteúdo que eu produzo por aqui, se gostarem se inscrevam, porque isso é muito importante. Deixem um joinha nesse vídeo para fazer com que ele chegue a outros leitores também e, claro, vão comentando aqui embaixo tudo o que vocês acharem sobre esses livros, sobre o que eu tô falando também, deixando a sua opinião sobre essas leituras, porque eu sei que muita gente já leu a Natália, então vale a pena a gente trocar uma ideia sobre isso. E não esqueçam de conferir tudo que está aqui na caixa de descrição do vídeo, porque é nesse espaço onde eu coloco tudo que porventura eu esqueça de falar, e também os links para vocês acessarem esses livros, conferirem sinopses, valores, porque isso aqui não é resenha, isso aqui é um comentário panorâmico sobre a obra, então eu não vou dar muitos detalhes. Se vocês quiserem detalhes, confiram os links. Comprando por esses links, vocês me ajudam com uma pequena comissão, não gastam nada mais por isso, e agradeço a todo mundo que lembra dessa opção de apoiar o meu trabalho. Vamos começar então, gente, por aquilo que eu mais gosto na obra da Natália Borges Polesso, que é uma escritora gaúcha, tem 40 ou 41 anos por agora, nesse momento em que eu tô gravando o vídeo. Ela nasceu em Bento Gonçalves, que é uma cidade aqui pertinho de onde eu moro, e morou por muito tempo em Caxias do Sul, que também é aqui da volta, e ela é uma pessoa que sempre esteve envolvida com as letras, né? Ela tem doutorado em escrita também, literária, alguma coisa assim, e ela manja muito sobre literatura. E ela começou a escrever lá por 2000
2013, que ela começou a publicar, na verdade, ela já escrevia, mas aí se animou a publicar, e começou pelos contos, né? E são contos que são muito singelos, mas pungentes. Eu vou tentar falar sobre isso quando eu entrar na explicação, na explicação das minhas relações com as suas leituras. Enfim, então ela começou publicando contos e ela já foi premiada logo na estreia, né? O primeiro livro dela recebeu o prêmio Açorianos em 2013 e também depois ela publicou um outro livro que ficou muito famoso, que é o Amora, que vocês devem conhecer, né? Que também recebeu prêmio, dessa vez o Jabuti. E aí, desde então, ela vem escrevendo cada vez mais, já publicou romances também. E eu acho que a voz da Natália é das mais interessantes porque ela não força a barra. O que eu quero dizer com isso? Em termos linguísticos, ela escreve de uma maneira singela, mas isso não significa que é simples. E tampouco significa que é feio, né? Ela escreve de uma maneira muito bonita sobre coisas que são muito cotidianas, coisas que são muito corriqueiras, triviais até. Ela vai analisar um certo formigueiro e uma criança que está olhando ali para o formigueiro e brincando com aquilo. Ela vai olhar para um parquet, um chão, um piso que está se soltando, para um balão que sai voando. Ela vai capturar esses momentos que são banais, aparentemente, mas trazer junto a isso muitas reflexões, que são reflexões internas, que são coisas que levam a crises existenciais, que levam a outros problemas. E também ela vai falar muito sobre os indivíduos, e indivíduos que não são tão retratados como personagem por aí afora, né? Por exemplo, se a gente pensar nos romances que ela escreveu, que são O Controle e A Extinção das Abelhas, a gente vai ver que tem personagens bem estranhos, né? No Controle a gente tem estranhos, enfim, gente, de uma maneira geral, tá? No Controle a gente tem uma personagem que tem epilepsia, por exemplo. E claro que não é um livro sobre epilepsia, mas acaba que isso vai interferir na vida dela e a gente vai acompanhando ali várias coisas e isso tira a gente de um padrão, de um clichê de personagens contemporâneos também, né? Dessas pessoas que não são vistas, ou melhor, que elas não são nem tratadas como dignas de estar em algum papel de protagonismo, né? E a Natália traz isso também. Então, tem todas essas partes que eu gosto, que são desde a linguagem dela, que é super simples, e que mantém, por exemplo, uma coisa regional que eu gosto, que é o uso do tu, porque eu acho que o tu é um pronome do Brasil, é um pronome que tem aqui no sul do Brasil, mas também tem no Nordeste, e que vai desaparecendo na medida em que o você se estabelece e que as pessoas só leem literatura de São Paulo e Rio de Janeiro, onde fala você, e aí parece, fala você em maior parte, né? E aí parece que não existe o tu, ou que o tu é errado, ou que o tu é muito direto, o tu isso, o tu aquilo. Mas não é assim, né? O tu, ele faz parte aí do cotidiano de muitos falantes do português brasileiro, e eu fico muito feliz quando os escritores escolhem manter esse uso de pronome, seja daqui, seja do Nordeste, de outra região qualquer que possa falar também, que eu não saiba, né? Então, para mim, isso é muito importante. E ela mantém esse uso do tu, inclusive com o uso que eu também faço, que é o uso do tu com conjugação de terceira pessoa, que é realmente mais corrente aqui. Não é um tu tão formal como o tu da gramática, né? O tu escreveste, tu fizeste. Bom, a linguagem já me cativa, o estilo das imagens que ela faz aqui, quando ela tá fazendo alguma associação, alguma descrição da cena também, eu acho as descrições incríveis. E também a questão da representatividade, né, gente? Porque ela é talvez uma das autoras que mais traz personagens lésbicas, ou, enfim, personagens LGBT de alguma maneira, e com a maior naturalidade possível, sem fazer disso o motivo da vida da pessoa, porque a sexualidade não é o motivo da vida da pessoa, é uma coisa a mais, né? Então, ela faz essa naturalidade também transparecer nas suas histórias. Enfim, eu acho que já falei o suficiente de por que eu gosto da obra da Natália, né? E espero que isso também tenha despertado em vocês uma vontade de ler. Mas agora a gente vai para a parte da análise dos livros mesmo. Eu li fora de ordem de publicação, mas vou apresentar aqui para vocês por ordem de publicação mesmo. O primeiro livro de estreia da Natália foi esse aqui, Recortes para um álbum de fotografia sem gente. Eu adoro esse título. E esse foi o segundo livro dela que eu li. E ele saiu pela editora Dublinense, tem essa edição bem bonitinha aqui, que eu acho a capa uma graça. Ele é tamanho pocket, para quem não tá vendo a imagem, um tamanho mais curtinho. E eu acho que
folheando aqui para fazer esse vídeo, eu percebi que esse livro mexeu muito mais comigo do que o Amora, que foi o que eu li primeiro. Mas não porque um seja melhor que o outro, é só porque os temas que estão nesse aqui me tocaram bastante. E eu não tinha me dado conta disso, foi só folheando que eu percebi o quanto de anotações eu fiz aqui, o quanto de exclamação eu coloquei nas margens, porque tinha uma frase impactante, porque tinha uma cena inesperada, né? Então, isso foi bem legal de redescobrir aqui na hora da preparação do vídeo. Mas no Recortes, que foi publicado em 2013, a gente tem recortes, surpreendendo um total de 0 pessoa. A gente tem recortes que são momentos muito específicos da vida desses personagens e que às vezes nem tem muito plot, né? É só uma olhada assim para aquele momento e pode ser um término de um relacionamento, pode ser uma lembrança da infância, pode ser um balão que sai voando, se perde e que se faz uma ligação entre esse balão e um fim no relacionamento. É uma pessoa que começa a fumar, mesmo que nunca tenha fumado antes, só para preencher um tempo, um espaço que está incomodando. Né? São essas pequenas coisas que vão construindo esse álbum de fotografia sem gente. E eu gosto que o livro é dividido em diversas partes e cada uma delas tem uma certa unidade, né? As minhas partes preferidas são as primeiras. Vou dizer para vocês que os contos que estão mais destacados aqui estão na primeira parte. E são contos bem curtinhos, coisa de 2, 3 páginas. Na última parte, ela faz uma espécie de fábula, alguma coisa assim, que ela começa todas as histórias com o mesmo jeito, o mesmo formato. E essa talvez foi a que eu menos me conectei. Mas, em geral, eu gostei muito, muito, muito desse livro. Eu lembro que eu li super rápido e tem coisas muito bonitas sobre o amor também. Especialmente sobre relacionamentos, mas não é só isso. Tem até contos que flertam com o terror, com o suspense, com o mistério. É muito eclético esse livro, essa coletânea de contos. Então, eu vou só ler pra vocês um trechinho para vocês entenderem aquilo que eu tava falando antes sobre a linguagem da Natália, né? Num dos contos que eu mais gostei, deixa eu abrir aqui para falar o título certinho pra vocês. Espera aí. É justamente o Eu Não Fumava, né? E eu gosto dele porque ele é tão comum, sabe? Mas falar sobre o comum é difícil, eu acho difícil, porque a pessoa tem que espremer coisas, né, pra fazer daquilo algo contável, algo narrável. E aí, nesse conto tem, por exemplo, um trecho que, pra mim, é uma das imagens, do tipo de imagem que ela faz que eu gosto muito, muito, muito. Tá na página 60 dessa edição e diz assim: eu andei até não ter mais sapatos, na verdade, até não ter mais couro nos pés. Mas como tudo que muda a vida vem quieto no escuro, sem preparos de avisar, um dia eu parei para me perguntar se aquele ponto final, aquela desistência e carência de acreditar em algo que pudesse me desfazer novamente, valia mesmo a pena de perder os pés numa andança sem fim. E num respiro profundo eu desatei todas as maledicências que estavam encruadas na pele e por dentro, e senti uma leveza tão estranha, algo imemoriável, dolente, estúpido, algo que talvez tenha permanecido quieto, sulcado na minha expressão mole de desânimo. Balancei as mãos para que os sentidos voltassem e, de novo, respirei com tanta força que o ar fez cócegas no meu avesso. Eu não sabia se me sentia bem ou mal e, naquele momento, nenhum símbolo gasto serviria de explicação. Só quando ela fala aqui, nessa coisa da forma de respirar com tanta força que o ar fez cócegas no avesso, esse tipo de coisa eu acho sensacional, né? E ela faz isso o tempo inteiro. E tem outros trechos que eu destaquei também, que eu acho que são muito importantes. Ela vai falar sobre os sujeitos fragmentados, né, sobre essa questão mais existencial, né, de para que eu tô aqui, para que eu sirvo, o que me constitui. E aí tem um trecho de um conto que se chama Adágio, e que ela fala o seguinte: uma mulher vai andando dentro de seu universo imensurável, na sua órbita prevista, quando, sem mais, seu corpo improvisa uma explosão de confetes e, antes mesmo de tocar o chão, cada confete estoura em poeira e cada cisco, assim, sucessivamente, até perdermos a noção de significância. A importância de revelar o todo. Não de revelar, aliás, mas de perceber o que é. No ar quente da manhã, que pode bem derreter ou evaporar alguém, quem consegue ver a linha que delimita as coisas? Quem consegue? Centenas de milhares de fragmentos de frações. E cada uma é o seu todo, é o seu próprio universo,
o orbe da sua essência que segue após cada explosão em adágio até se dissipar como cirros no vento e reestabelecer uma conexão com o todo. Enfim, só para citar alguns exemplos que me fazem gostar muito da prosa da Natália. Então, esse aqui é um livro de contos que eu acho que é muito bom para começar a conhecer a sua obra. Mas, para quem já quer chegar direto, talvez, chegue no Amora, né? Que inclusive agora tem uma nova edição. Essa edição que eu tô aqui é a primeira, né? E ele também saiu pela editora Dublinense e tem capa dura e vários continhos muito interessantes. Eu lembro que quando eu li a Natália pela primeira vez, que foi com esse livro, eu fiquei bastante impactada com a simplicidade, porque eu acho que isso é em tempos em que as pessoas tentam enfeitar e dourar a pílula tanto, espremendo a linguagem para fazer frases impactantes, eu acho que fazer do simples algo bonito é uma qualidade que poucos têm. E para mim a Natália tem essa qualidade. E aqui a gente tem um protagonismo lésbico, né? Várias mulheres contando suas histórias, ou enfim, um narrador contando a história dessas mulheres, e que vão captar momentos diferentes da vida de cada uma delas, situações diferentes também, uma separação, um casal de mulheres mais velha, e uma memória de uma mulher que durante a infância passou por situações estranhas no interior do estado, e essas coisas assim, cotidianas mesmo, sabe? Muito simples, mas que ninguém tinha feito até então, dessa maneira, né? Não uma mulher assim. Então, eu acho que o Amora, ele conquista os corações das pessoas por isso, né? Porque alia essa questão da representatividade lésbica com também uma literatura que afaga o coração, sabe? A gente não tem, assim, coisas terroríficas, sangue brotando das páginas, nada disso. A gente tem uma vida normal e eu acho que normalizar, nesse caso, é importante, né? Porque infelizmente, e vivendo no Brasil, a gente tem muitas histórias de pessoas LGBTQIA+, que são ligadas à violência, são as pessoas que mais sofrem violência na rua também, enfim, em qualquer lugar, mas falar só sobre a violência eu acho que é limitar demais a vida e a existência dessas pessoas, mesmo porque, como a gente já falou aqui, a sexualidade é um ponto da vida dessas pessoas, não é o ponto central, não deveria ser, né, enfim. Então, eu gosto muito do Amora por isso. E aí eu vou ler só um trechinho para vocês do início de um conto que eu gosto bastante. Deixa eu ver se eu lembro o nome. Esse aqui, O Interior Selvagem. Eu acho, pelo que eu me lembro, que ele fala de um término, né, de uma pessoa, de uma mulher que está reagindo ali ao fim de um relacionamento, entrando num apartamento vazio e tendo várias lembranças ativadas nesse momento. Daí o começo desse conto diz assim: eu girei a chave na fechadura e todo o meu mundo girou junto quando a porta se abriu. O humor da casa ainda era o mesmo nas paredes. O nome da cor era gelo e a gente tinha escolhido porque era mais fácil combinar com os outros blocos de cores, que nunca fizemos. Caminhei até o fim do corredor e parei na soleira da porta no quarto à direita. Ela não estava lá. Larguei a mochila e voltei à cozinha fazendo barulho nos parquês soltos. Nada. Nem na sala, nem no banheiro, nem no quarto de estudos. Fui até a sacada e abri as venezianas barulhentas de madeira marrom. Vazia, na lucidez da manhã, pareceu que a minha casa era um lugar bem maior do que o que eu conhecia. Enfim, eu gosto muito, tem vários contos que estão aqui destacados com post-its, porque realmente foi uma experiência muito bonita a leitura do Amora e eu recomendo muito vocês que façam também. Depois disso, a Natália começou a publicar romances e ela publicou O Controle, que eu tava com muita vontade de ler há muito tempo. E ele tem essa capa maravilhosa, que é essa pintura, que pra mim é uma das capas mais bonitas que eu tenho aqui na estante. E ele tem também uma inspiração nesse álbum da banda, deixa eu só lembrar aqui a banda New Order, porque eu sempre esqueço o nome da banda. Eu acho que é a capa do disco, né, da New Order. E isso não é à toa, né, o livro tem muita relação musical. E do que fala o Controle? O Controle fala da vida da Maria Fernanda, que é uma menina que descobre que é epilética aos 13 anos
no meio de uma brincadeira em que ela estava brincando, andando de bicicleta e cai e tem uma convulsão. Então assim ela descobre que é epilética e a vida dela vai mudar de ponta cabeça, né? Tudo que ela fazia antes com a maior tranquilidade, ela vai ter que mudar porque ela já não tem mais controle sobre o próprio corpo e isso vai limitar muito a experiência dela, ou pelo menos ela vai sentir isso, ela vai sentir essa limitação, ou ela vai se colocar nesse lugar limitante. E aí a gente vê uma adolescente, uma pré-adolescente que está entrando ali numa fase bem complicada e que vai aos poucos se fechando para o mundo, se isolando do mundo por causa disso, né? Tem também uma questão de comunicação, comunicabilidade ali com a família, que é um pouco estranha, e tudo isso nos anos 80, né? Então, para ela, 80 ou comecinho dos 90, para ela é muito difícil e as amizades vão se afastando e tudo mais. Só que a gente lembra, a gente conhece essa história muito com flashbacks, né? Porque a gente tá vendo a Maria Fernanda adulta já. E já na vida de agora, da vida adulta, ela tá tendo outros problemas, mas pelo menos ela consegue interagir, ela consegue fazer coisas, embora ela pareça estar sempre fugindo, né? E a gente vai intercalando então a história dessa Maria Fernanda adulta, que tá ali vivendo, tentando voltar à vida social, na verdade, já com 30 e tantos anos, quase 40, depois de muito passar trabalho, e intercalando isso com as suas memórias daquela infância perdida, né, daquela infância e daquela adolescência que ela não pôde viver, né, e tudo isso está relacionado a essa ideia do controle, da perda do controle. Então tem muitas frases legais aqui dentro e extremamente relacionadas a uma experiência artística musical, né? Então, todo o tempo a gente tem a Maria Fernanda escutando uma música, é o lugar de paz dela, e nesse sentido eu me identifico muito com a personagem, porque pra mim a música também é isso, né? Também é esse lugar conforto. E aí eu vou ler pra vocês só um trechinho que eu acho que mostra muito do tom melancólico, talvez, do tom nostálgico e introspectivo que esse livro tem. Ela tá falando sobre o nascimento dos bebês e tudo mais, de um diagnóstico médico, e ela disse assim: não sei sobre isso, mas acho que era mais o meu desespero para nascer do que qualquer outra coisa. Viver é estranho, morrer deve ser mais. E essa cisão imposta, esse corte proposto, enforcamento, a cabeça é que manda em tudo, então vamos apartá-la. Ilha, a corda que alcança a boia é uma armadilha e vai te esganar. É ela que nasceu com o cordão umbilical amarrado no pescoço. Então, desde sempre, desde as primeiras páginas aqui, ela já está fazendo altas reflexões sobre vida, sobre morte, sobre o sentido disso tudo, né? E aí também tem outros trechinhos massa, tipo esse aqui da página 16, que ela fala assim: sempre tem um palco pra gente dar um showzinho. Nós, os anônimos, sempre temos algum palco em algum momento da vida, alguém para falar nosso nome no megafone ou um nome pra gente falar. Um nome que significa algo importante, um nome que nos tira da indigência, da miséria amorosa a que submetemos nossos corpos. Enfim, além de toda essa questão pessoal e que tem a ver com algo do corpo e da saúde do corpo, né, uma coisa involuntária sobre a qual ela não tem controle, a gente tem também a sexualidade dessa personagem que foi abafada durante a infância e adolescência. Chega a ser quase inverossímil uma coisa dessas, mas claro que os personagens eles podem fazer o que eles quiserem, né? Mas o que acontece aqui é que essa personagem fica tão isolada que ela não tem nenhuma experiência afetivo-sexual, nenhuma. Então ela chega aos 30 e tantos anos sem saber nada da vida. E também sufocando uma sexualidade lésbica, né, que ela não queria ter, talvez, ou que ela não tinha nem tempo, nem condições de olhar para isso, de entender, enfim. É um livro que é curtinho, mas que para mim foi uma das melhores leituras que eu fiz naquele ano, foi no ano passado, em 2021, e eu adorei mesmo, assim, achei sensível e completo, né, então, para mim, esse é o livro favorito da Natália até o momento. Depois veio Recortes, e aí, os outros dois eu não sei muito bem equiparar, né? E depois desse romance do Recortes, ela terminou de escrever A Extinção das Abelhas, que foi um livro que ela levou muito tempo escrevendo e que abarcou também o período da pandemia. Tô dizendo isso para vocês porque o livro vai tratar também dos efeitos da pandemia de Covid-19 que a gente teve, que a gente já segue tendo, né? E que vai se intercalar, vai se ligar, na verdade, com a questão
global, né, do que está acontecendo com o nosso planeta em termos também ambientais. Então, ela consegue juntar tudo isso num romance que é extremamente polifônico. E eu acho que essa é a maior qualidade e o maior defeito do livro, porque ele tem muita coisa dentro, né? Tem muita coisa dentro. Eu gostei muito dessa leitura, foi uma leitura que eu fiz com apoiadores do canal, também tem uma live em que eu falo bastante sobre ele aqui, e agora eu vou falar só algumas coisas que ele trata, tá? Não vou fazer uma resenha super completa. Mas A Extinção das Abelhas é um livro que vai falar da Regina, em primeiro plano, né? Que é a protagonista, que é uma mulher de 40 anos, e que tá sozinha e quase isolada do mundo. Ela tem ali uma família de pessoas que são amigas dela, que são como mães para ela, um casal de mulheres mais velhas e a filha desse casal, e outras pessoas que também orbitam essa narrativa, e a gente vai vendo o porquê da solidão da Regina, né? Então, todo momento, toda parte em que ela fala, a gente vai entendendo um pouquinho mais de como ela chegou até ali, literalmente, porque tem muitas questões da infância, a questão de abandono da mãe e também o colapso do mundo, né? Porque isso aqui é um livro sobre colapso e como a gente se afundou de tal maneira que a gente não consegue voltar atrás, chegando quase num apocalipse, né, da humanidade. Então, esse livro ele é meio apocalíptico nesse sentido de estamos acabando com o mundo, não tem mais muito o que fazer, já não tem lugar para morar, já não tem oxigênio para respirar, tá tudo contaminado, os agrotóxicos tomaram conta, a gente não pode mais comer saudavelmente, quem tem dinheiro vai para longe, mas ainda assim o termômetro, o colapsômetro tá marcando que o fim se aproxima, né? Então tem toda essa questão de apocalipse mesmo, que é bastante tensa, porque ele tem base na realidade, inclusive com fragmentos de notícias reais, tá? Então o livro ele tá dividido em 3 partes. A primeira parte é essa narrativa mais pessoal da Regina, do passado e do presente. A segunda parte é com fragmentos de histórias que compõem, notícias que compõem todo esse ar, né, que é um ar catastrófico. E na terceira parte volta então a ser a narrativa da vida da Regina, mas aí mostrando um pouco mais do que passou com a sua mãe que a abandonou. Então ele é um livro que conversa muito bem entre as partes, e a única coisa que a gente ficou meio assim quando leu foi na segunda parte, que tem talvez exemplos demais, tem fragmentos demais de notícias do mundo ou de coisas inventadas sobre o nosso período histórico. Então isso talvez dê uma cansada em quem for ler, mas ao mesmo tempo eu acho que é válido, né? É muito válido pensar sobre tudo isso e talvez a quantidade desses fragmentos seja também intencional para fazer a gente se alertar, né? Um dos trechos que eu mais gosto do livro, para mim, é como um resumo dessa história, é um resumo de tudo que ela traz, né? E eu vou ler para vocês. Quantos mundos já colapsaram antes deste? Quantos cataclismos, invasões que significaram o fim para uns e o começo para outros? Para outras, nunca. Modos de ser, modos de fazer, modos de usar, invenções impostas. Uns chamam de colonialidade, outros chamam de a destruição dos mundos possíveis. Outros chamam de começo. Nascer, morrer e tudo o que existe nesses verbos. Conflitos orquestrados com cliques. A gente pensou que daria um jeito. Isso é bonito e é tão triste. A gente sempre dá um jeito. A humanidade pode ser como as pragas que afetam tudo, que ocupam tudo. Daríamos um jeito de sobreviver a mais uma catástrofe. Usamos a palavra de modo tão banal. A mais uma tragédia. Anunciada, repórteres adjetivavam. E era. Incêndios, mísseis, negligências, arrogâncias, o colapso do sistema e como isso era muito, muito ruim. Para quem? Assistimos às imagens na tela do computador. Nos stories do Instagram, enviamos tudo por mensagem de texto e vídeo nos nossos aplicativos favoritos, porque a tecnologia iria nos alertar, a tecnologia iria nos salvar, iria nos conectar, mas estávamos lá, descoladas, sentadas, deitadas, com nossos pescoços em L e nossos polegares opositores dançando rapidamente sobre nossos Black Mirrors pessoais, intransferíveis e impossíveis de largar, digitando em caixa alta palavras de assombro. Então é nessa pegada que a Natália escreve, é um livro que eu acho que tem também muito de angústia nele, né? É um livro que acompanha o tempo, ainda que também tem essa parte da ficção. E fora todas as questões sociais, coletivas, climáticas, mundiais, a gente também tem questões individuais aqui,
também vai ter a sexualidade aparecendo como algo importante aqui para a vida da Regina, e especialmente uma parte do enredo que tem a ver com perseguição de LGBT, né? Então tem tudo isso envolvido também. É um livro grande, mas que eu li com muita fluidez. Uma coisa que eu acho muito legal dele é que cada final de capítulo, cada frase final, ela não encerra ali, ela encerra no título do próximo capítulo, fazendo como um jogo em que a gente não consegue parar de ler porque precisa ver a continuação daquela frase. Eu achei isso sensacional. Então, gente, dito tudo isso e apresentado aqui 4 livros para vocês, eu recomendo com toda a força que vocês vão atrás de ler a Natália Borges Polesso, que vocês deem uma chance, que vocês escolham com base nisso que eu falei, se querem começar pelos contos, se querem começar por algum dos romances, mas não deixem de ler, porque é uma escritora que tem uma prosa muito significante pra gente hoje em dia e que merece ser cada vez mais lida, ter cada vez mais prêmios e reconhecimentos. Eu acho que ela é realmente das vozes que acrescenta a nossa literatura brasileira contemporânea e não poderia faltar aqui nesse quadro feito por mulher. Agora vocês comentem comigo se já leram a Natália, se vão ler sim, se vão dar uma chance para ela, se já leram e tem algum favorito desses que eu mostrei aqui. Ela tem outras coisas publicadas, tem alguns contos em outros livros, mas eu quis mostrar os livros que são dela mesmo, para que vocês possam se aventurar mais. E é isso, espero que tenham gostado. Eu vou ficando por aqui, muito obrigada pela companhia até o final do vídeo e a gente se vê no próximo.